Este programa é livre para todos os públicos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia, meus irmãos. Deus já vai nos conduzindo desde a Santa Missa de hoje, sorrindo para a vida, para quem estava acompanhando pela TV. E essa música, quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Ela me ajudou muito em algumas coisas que eu estava ainda construindo na minha cabeça. Tenho rezado para estar aqui com vocês, desde que me convidaram para fazer essa pregação, essa partilha. Tenho rezado o que Deus quer. E no final, Deus quer que nós mergulhemos nele. Não há nada que a gente possa caminhar com Deus, em nada que não nos leve para Ele. Se tudo que você fizer na igreja não te leva para Deus, se você escuta uma palestra e no final não chega em Deus, se a música não te leva para Deus, não tem sentido. Então hoje, se tem algo que eu peço para Deus, é que eu possa e que você consiga também comigo mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus, para entendermos o que Deus quer de mim, o que Deus quer para mim, o que Deus quer para você. Meu nome é Paulo, José Paulo Neves Pereira, o nome completo, mas sou conhecido como Paulo na comunidade. Tenho 32 anos, sou casado, minha esposa se chama Rogéria, sou pai de uma menina linda chamada Heloísa, tem 1 ano e 6 meses. E é uma alegria poder estar aqui com vocês, você que veio aqui até o Rincão do Meu Senhor, na Canção Nova, para esse dia de bênção, e você que está em casa, nos acompanhando no trabalho, né? Não sei onde você está nesse momento, mas que bom que Deus te permite ficar aí ligadinho na TV Canção Nova, poder rezar conosco, poder ouvir a palavra de Deus conosco. É uma alegria poder participar desse momento de graça com vocês. Me convidaram para fazer essa pregação, e o tema da pregação é sobre a paternidade, sobre ser pai. Estamos nos aproximando, né, domingo, Dia dos Pais, um dia onde nós celebramos a figura do pai na família, essa figura tão importante, essa figura que Deus sonhou, que Deus quis. Deus quis tanto que existisse o pai na família, que mesmo Maria concebendo sem a intervenção humana, né? Maria concebeu através do Espírito Santo, mas Deus quis dar para Jesus São José. Mesmo, não precisava, Maria já estava grávida, não precisaria de um homem, mas Deus quis pôr São José na vida de Jesus, porque é necessário na vida dos filhos a figura do pai, a presença do pai. E eu vou tentar trazer isso para nós no dia de hoje. Bem, como eu disse, eu tenho 32 anos, eu me casei em 2019, em novembro de 2019. Quando eu e a Rogéria nos casamos, é claro que a gente já sonhava em ter filhos. Ainda não sabemos quantos, Deus vai nos conduzindo, né? A gente quer ter um após o outro. A gente temos a Heloísa, sonhamos já com o 2º filho, vamos sonhar com o 3º, e aí Deus vai nos conduzindo. Não sabemos quantos filhos Deus quer que a gente tenha, né? Depende da vontade de Deus, das nossas condições, né? Será que eu consigo educar 5? Não sei, se Deus me der a graça, mas se Ele me der a graça de educar 3, amém. E nesse caminho de descoberta do plano de Deus para a minha família, quando nós nos casamos, nós traçamos um projeto. Vamos ficar 1 ano sem ter filhos, para a gente aprender o que é ser casal, para a gente aprender, curtir um pouco esse começo de casamento, né? Viver esse tempo inicial, estruturar o nosso casamento, construir uma vida de oração juntos, mais próximos, não é? Só que aí chegou a pandemia, a gente começou
a rezar, tá mais em casa, né? A gente ficou fechado por um tempo. Aqui na Canção Nova a gente continuou trabalhando, mas com 6 meses de casamento a gente ia na missa, via aqueles casais com as crianças, a gente já começou a ficar inquieto, falando, nossa, está faltando alguma coisa aqui dentro de casa. A gente mora num apartamento pequeno, nosso apartamento na Canção Nova é bem pequenininho, o bastante para nós, só que ele ficou gigante, estava pequeno, mas de repente ficou grande, cabe mais um. E aí a gente começou a sonhar com um filho. Começamos a rezar, quando a gente falou, vamos engravidar, a gente já estava grávidos, né? Graças a Deus, ficamos grávidos com 6 meses de casados. A minha filha nasceu no dia 3 de fevereiro, com a graça de Deus, de 2020. Foi uma alegria. 2021, desculpa. As datas, né? Minha esposa fala que eu sou horrível com data, sou mesmo. Minha filha nasceu, minha esposa é uma mãe extraordinária. Eu me surpreendi, me surpreendo cada vez mais quando eu vejo a maternidade dela. Ela sabia quase tudo, ela ia atrás. E de repente eu estava dentro de casa com uma criança e eu não sabia o que fazer. Porque a minha esposa, a mãe, ela desde o começo, ela já tem o trabalho de segurar o filho, né? Ela descobriu que está grávida, ela tem que segurar no útero, ela tem que gerar, ela começa já a dar os seus nutrientes para ele, ela tem que se alimentar melhor, ela precisa cuidar, e ela sente a fadiga. O filho está ali, ela vai gestando. O pai, ele só vê uma mulher grávida. Ah, mas o filho mexe, eu interagia, eu conversava, eu sabia, chamava pelo nome, eu já me emocionava, mas ainda eu não sabia o que é ser pai, meu Jesus. De repente essa criança veio para casa e não veio o manual. Não veio. Eu queria ler lá, né? Quando ela chora, o que eu faço? E aí eu comecei a tentar ocupar o meu espaço. Só que aí eu comecei a descobrir que eu não sabia o que fazer. Tinha momentos que a minha esposa estava muito cansada, a minha filha estava chorando, minha esposa não sabia mais como, ela não conseguia às vezes, e eu tentava, eu pegava no colo, mas ela não queria ficar no meu colo, ela chorava e eu comecei a me decepcionar, eu comecei a me frustrar. E eu falava para minha esposa, ela não gosta de mim, a nossa filha não gosta de mim. Mas entenda, a Heloísa conhecia a Rogéria desde o começo, ela sabia o cheiro da Rogéria. Tem uma cena muito forte que a gente viveu. A minha filha nasceu sem respirar, a Rogéria teve uma infecção urinária, e a Heloísa nasceu com infecção, e ela nasceu sem respirar. Ela ficou uns 2 minutos sem respirar depois que ela nasceu, o médico tentando animá-la, e aí ela chorou, estava tenso, né? E quando ela chorou, que a gente levou ela perto da Rogéria, a Rogéria falou para ela assim, a mamãe está aqui, ela parou de chorar. Aquilo foi extraordinário para nós. Ela sabia quem era a Rogéria. Ela sabia o cheiro da Rogéria, a voz da Rogéria. Ela conhecia a presença, o toque. Mas de repente chega uma pessoa que ela ouvia a voz, mas ela ainda não sabia o cheiro. Ela não conhecia o toque. E eu precisava me apresentar para minha filha. E gente, não é fácil. E aí eu comecei a rezar, porque eu queria fugir às vezes, eu queria me omitir, eu comecei a tentar ajudar minha esposa em casa, eu fazia serviço de casa, eu fazia o almoço quando ela não conseguia, eu limpava a casa, mas eu queria ser pai, e eu não sabia como ser pai. E aí eu comecei a rezar, Deus, me fala o que eu tenho que fazer, Deus me fala o que eu tenho que fazer. Aí Deus me deu uma palavra. 1 Reis, capítulo 2, no versículo 2, Deus falou assim para mim, seja corajoso e seja homem. Oh, nossa. Aí eu falei, que é isso, Deus? Seja homem. E eu percebi que eu não sabia direito como ser pai. Eu tinha que construir a paternidade dentro de mim.
Porque o meu pai, por mais que ele tenha tentado, por mais que ele tenha se esforçado, ele não me ensinou tudo. Eu fui criado só pelo meu pai. Eu me aproximei da minha mãe, eu já tinha 25 anos. Então eu tenho só a figura paterna na minha infância. Só que o meu pai, ele trabalhava muito. Ele saía de casa às 5 da manhã e ele chegava em casa às 7 da noite. Eu passei a minha primeira infância na creche. E depois dos 11 anos eu ficava em casa sozinho. Então muitas das realidades que o pai tem que ser presente, tem que dialogar, eu não sabia, porque o meu pai não conseguiu fazer comigo. Porque ele não estava lá em muitos momentos, ele estava trabalhando. Ou ele chegava em casa cansado. E aí quando Deus falou para mim, seja homem, quando eu abri a Bíblia em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, eu esperava que Deus falasse para mim, calma, tudo vai ficar bem. Eu esperava que Deus falasse para mim, filhinho, seja corajoso, eu estou contigo. Deus falou para mim, seja homem. E aí eu falei para Deus, então me ensina a ser homem. Me ensina a ser pai. Porque eu não sei como ser pai. E aí preparando essa pregação, eu fui encontrando também respostas para tudo isso que eu sentia. Quando Deus criou o homem, Ele o criou à sua imagem e semelhança. Deus tinha um projeto de amor para o homem. Deus criou o homem na pureza original. Quando nós lemos a teologia do corpo, Deus criou o homem num projeto original de amor, numa relação íntima com Deus. Deus habitava o jardim com o homem. Deus deu ao homem a capacidade de governar o mundo. Mas aconteceu uma ruptura da relação com Deus. E por que eu não sei ser? Porque eu estou distante da referência. E aí eu comecei a ler a Bíblia lá em Gênesis, e eu quero convidar você que pode, pega a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. O pecado. Diz assim a Bíblia, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Ela disse à mulher, é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim. É verdade isso? Não. Não foi isso que Deus disse. Mas o demônio, ele já vem com a mentira. Ligado à verdade, ele fala uma meia verdade. Porque Deus disse algo para o homem e para a mulher. Só que Deus não disse, não comais de nenhuma das árvores. E Eva sabia disso. A mulher respondeu, não podemos comer nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais. E a serpente respondeu à mulher, de modo algum morrereis, porque a mulher fala, não comais, ao contrário morrereis. É o que Deus fala para o homem e para a mulher. E a serpente fala, de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia que comerdes da árvore, os vossos olhos se abrirão. Palavra do Senhor. Aqui, meus irmãos, o demônio, ele não é criativo. Ele usa a mesma artimanha sempre para nos enganar. Sempre. O que o demônio falou para Eva? Será que Deus está falando a verdade para você? O que o demônio colocou no coração de Eva? E de Adão depois, né? A dúvida, a confusão. O que é o contrário de santidade? Confusão. A santidade é puro, é pureza. A confusão é bagunça, destoa.
A santidade é uma nota bem tocada. O contrário de santidade é o desafinado. O que o demônio fez no coração do homem e da mulher? Colocou uma dúvida sobre Deus. Deus é bom? E tudo o que nós vivemos a partir de então está confuso. E como eu estava quando eu vi aquele serzinho dentro da minha casa? Confuso. Eu não sei o que fazer. Porque o demônio veio para mim e falou: será que você vai ser um bom pai? Será que você vai conseguir dar conta do recado? Será que você vai educá-la para o céu? E Deus falou para mim: seja homem, rapaz. Volte ao plano original. Eu queria fugir, eu queria me omitir. Às vezes eu queria impor o meu amor à minha filha. Eu sou seu pai. E eu fui descobrindo que eu precisava nascer de novo, mergulhar nas profundezas de Deus. O demônio criou essa confusão. E aí, quando a gente vai falar do papel do homem, qual é a confusão nos tempos atuais? Falar do homem é desmerecer a mulher. Quando a gente fala que o homem é o cabeça da casa, você está falando que a mulher não é nada. Quando você fala que o homem é chamado a assumir a sua família, a direcionar, mas então você está dizendo que é a confusão. E aí, o homem não sabe mais ser homem. O homem não assume mais o seu papel. E a família perde. O reino dos céus dentro da família é desconstruído quando um dos dois não assume o seu papel. E eu olhava para minha esposa, ela assumiu o papel dela, ela é uma excelente mãe, uma excelente esposa. E eu precisava correr atrás. Eu precisava desesperadamente me tornar homem. Eu precisava voltar a ser a imagem de Deus. Compreendem? Eu precisava ser a imagem de Deus. Porque a minha filha, quando ela se direcionar a Deus Pai, é impossível que ela não relacione a mim. Não é que eu sou Deus, mas eu sou chamado a ser na vida da minha filha um sinal concreto da presença de Deus Pai. Que missão, que vocação Deus me chamou. E o que é o Pai? Qual é o primeiro sinal de Deus no Éden, quando Ele criou o homem e a mulher? Deus está presente. Eu achava que para ser pai, eu tinha que fazer muitas coisas, e aí eu comecei a tentar fazer muitas coisas. Eu já queria que a minha filha de 2 meses escutasse historinhas e prestasse atenção. Ou então ela toda hora grudava na mãe dela, eu queria que ela grudasse em mim também. Eu sei que vai chegar essa fase, né? Eu sei que vai chegar essa fase. Mas eu descobri, meus irmãos, que eu precisava ser presença. Eu precisava estar. E hoje é muito concreto. A minha filha tem 1 ano e 6 meses, ela fala muito. Fala tudo. Durante o dia, várias vezes minha esposa me manda áudio dela falando: papai, cadê o papai, mamãe? Ela me quer. Você entende isso? A minha filha quer a minha presença. E para que ela quer a minha presença? Às vezes ela quer só que eu esteja lá. No começo isso foi difícil para mim entender, porque eu queria fazer coisas com ela e às vezes ela só quer
só quer que eu esteja. A filha, o filho, precisa da sua presença. Ah, mas eu tenho que trabalhar, mas eu preciso, tem tanta coisa para fazer. Sim, o homem precisa trabalhar, a mulher também. O homem tem muitas coisas para fazer, mas meu irmão, se você não tem tempo para estar com seu filho, não tenha filhos. Se você ainda não tem filho e você olha para a sua vida e fala assim, nossa, mas eu trabalho muito, eu estudo muito, eu tenho muitas coisas para fazer, eu não vou ter tempo para estar em casa com meu filho. Não tenha filhos. Filho não é um brinquedo que você desliga, coloca num canto e quando você quer brincar você liga de novo. E se você tem filhos e você percebe que você não está tendo tempo para os seus filhos, reveja a sua vida e arrume tempo para os seus filhos. Dê prioridade para os seus filhos, porque sem a sua presença ele vai crescer manco. Porque a gente quer que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, né? Não só financeiramente. A gente quer que eles sejam pessoas educadas, pessoas estruturadas, que saibam viver, que construam uma vida feliz, que construam relações sociais saudáveis. Mas se você não ocupar o espaço de pai na vida do seu filho, alguém vai. Eu lembro do Padre Léo, que ele falava que pai que não pega o filho no colo, pega o filho no colo de um traficante, pega a filha no colo de um marmanjo que vai tratá-la como objeto. Pai que não pega o filho no colo, pega o filho no colo do pecado, do mundo. Ah, mas meu filho já tem 18 anos, pega no colo. Pega no colo. Seja presença, como Deus é presente na vida de Adão e Eva e na minha e na sua vida. Seja presença. Se você hoje, revendo a sua vida, vê que você não tem tempo para os seus filhos, eu repito, reveja, reconstrua, nasça de novo. Mude de emprego, se for necessário. Ah, mas eu vou ganhar menos. Meus irmãos, uma vez, aqui na Canção Nova, a gente ganha uma cesta básica todos os meses da comunidade, né? Nos ajuda com alimentos, e vem numa caixa de papelão. E aí eu tirei, guardei as coisas, fui no quarto, quando eu voltei, a minha filha estava dentro da caixa de papelão. E aí, eu já estou nesse caminho de saber ser pai há 1 ano e 6 meses. Mais, né? Conta os 9 meses de gravidez aí. O Espírito Santo soprou no meu coração, ela quer brincar com essa caixa. O que eu fiz? Peguei uma corda que tem lá em casa, furei a caixa, amarrei a corda e comecei a puxar ela pela minha casa. Um apartamento pequeno, trombando nos móveis. Gente, ela se divertiu tanto. Ela gritava, ela levantava as mãozinhas assim, parecia que ela estava na montanha-russa. Eu me realizei como pai com a caixa de papelão. E você quer trabalhar muito para comprar um brinquedo caro para o seu filho? Ele não quer um brinquedo caro, ele quer você. A Heloísa não quer uma roupa cara, ela quer o pai dela. O seu filho, a sua filha, não quer a maior casa possível. Ela quer uma casa que tem um pai e uma mãe presentes. E qual é o segundo papel do pai na família? E esse é um pouco polêmico, né? O pai põe limites. O que Deus faz na Bíblia, quando Ele começa a conduzir o seu povo, Ele põe limites, as leis, os mandamentos.
O pai é chamado a ser a lei dentro de casa. E aí a gente pode olhar para isso e falar assim, nossa, então o pai é o governador da casa. Ele é o chefe. Ele é o tirano. Não. Como que Jesus nos fala sobre a autoridade? Lá no Evangelho de Mateus, em Mateus 20, no versículo 26, está assim: entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. Deus está falando do quê? De autoridade. Vamos voltar um pouquinho? Não sabeis os que está pedindo, Jesus diz aos discípulos: podeis beber do cálice que eu vou beber? E eles dizem, sim, podemos. Do cálice que bebereis, deveis sentar à minha direita e à minha esquerda, não depende de mim. É para aqueles a quem meu Pai o preparou. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram zangados com os irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: sabeis que os chefes das nações as dominam, e os grandes fazem sentir o seu poder. É isso a nossa visão de autoridade, né? Dominar, sentir o poder. E aí vem aquilo que eu acabei de ler para vocês. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior, seja aquele que vos serve. Então, quando Deus fala que o pai é o cabeça, ele é o que serve a família. Ele é o escravo da família. Ele é aquele que dá a vida pela família. Porque, maridos, amais as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E aí quando a gente fala que o homem é chamado a ser o chefe, a gente pensa, machismo, autoritarismo. E muitas vezes, meus irmãos, é isso mesmo que acontece. Quando o homem está distante da imagem e semelhança de Deus, quando o homem não olha para o Gênesis e fala assim, Deus me criou a sua imagem, eu preciso me espelhar em Deus, eu preciso ser como Deus. Tem dois caminhos, ou ele se omite, ou ele se torna um autoritário. E não é nenhuma coisa e nem outra. O pai é chamado a pôr os limites dentro de casa a partir da ótica do amor. Naturalmente, isso não é imposto, não é obrigatório, não é um negócio que eu imponho sobre a minha filha. Mas tem vezes que a minha esposa está falando para ela, filha, não faz isso. Filha, não faz isso. E eu falo, filha, não faz. Ela obedece. Quantas vezes eu falo, filha, não vai. E ela obedece. Eu posso pegar essa autoridade e oprimi-la. Eu posso pegar essa autoridade e me sentir o rei da cocada preta. Eu mando. E muitas vezes as nossas feridas nos fazem caminhar para isso. Mas quando eu começo a olhar para Deus e Ele fala para mim, seja homem. E Ele fala para mim, nasça de novo. Mergulhe nas profundezas do Espírito de Deus e descubra o que é ser pai. Eu vou entendendo que não é opressão, é amor. A minha filha precisa dessa segurança da voz do pai que diz para ela, pode ir, eu vou com você. Isso também é impor limites. O limite não é só até onde eu não posso, o limite é também até onde eu posso. Deus colocou para nós os mandamentos,
E nós podemos olhar para Deus e falar assim: Deus é tirano, Ele fala para mim o que eu não devo fazer. Ou eu posso olhar para Deus e falar: Deus me ama, Ele fala para mim até onde eu posso ir. E meus irmãos, não existe identidade sem limites. Você compreende isso? Imagina, de qual estado você é? Eu nasci no estado da Bahia. Imagina o seu estado. Se você consegue, mentalmente, lembra do seu estado no mapa do Brasil. Você consegue fazer isso? Mentalmente. Está lá o seu estado. Estou pensando aqui no desenho do mapa do Brasil e está lá o desenho da Bahia. O que é aquela linha que divide o estado da Bahia do estado de Minas Gerais? É o limite. Quando eu atravesso o limite, eu deixo de estar. Compreende isso? Minha esposa é mineira. Quando a gente vai para a casa dela, que a gente atravessa de Minas, de São Paulo para Minas, muda até a paisagem. Muda a paisagem. Muda o sotaque. Muda a comida. Não muda? Quando você está, vamos usar esse tapete aqui, né? Eu estou em Minas Gerais. Se eu atravesso o limite, eu deixo de estar em Minas. As leis, têm leis diferentes. Tem algumas leis em Minas, por exemplo, se você tem um carro, o IPVA de Minas é diferente do IPVA de São Paulo. O valor de IPTU, algumas leis são específicas para Minas Gerais. Tem leis gerais, né? Leis que são para todo o Brasil. Mas dependendo da situação, da cultura, tem leis específicas para aquela região. Por que eu estou usando esse exemplo para vocês? Porque quando eu saio do limite, eu saio da identidade daquela região. Quando Deus fala para você, não pequeis, Ele fala, não atravesse os limites, porque se você atravessar os limites, você deixa de ser você. Você deixa de ser a imagem e semelhança de Deus. Você rompe com você mesmo. Você perde a sua identidade. E aí eu posso olhar para Deus e falar, Deus é tirano, Ele não me deixa ser livre. Ou eu posso olhar para Deus e falar, Deus me ama tanto, que Ele me ensina uma liberdade, sem perder a minha identidade. E aí nós voltamos no grande mal do pecado original. A confusão, de não saber mais o que é certo e o que é errado, de não saber mais o que é bom e o que é ruim, e de não saber mais quem eu sou, porque eu posso ser o que eu quiser, e acabo não sendo nada. Eu quero romper todos os limites da minha identidade, para ser o que eu quiser, e eu fico vazio. Uma pessoa sem uma identidade é uma pessoa vazia. Um pai sem identidade é um... Não posso usar algumas palavras. É um nada. Sabe aquele pai que chega em casa do trabalho, liga a TV, deita no sofá, coloca aquela roupa larga, e aí o filho vem e fala, vai pedir para sua mãe. Depois a gente vê isso. Agora não, que o pai precisa descansar. Eu vivi uma situação uma vez, eu estava em missão, em Santa Catarina, e a gente foi almoçar num restaurante, e tinha um pai, eu já tinha minha filha, né, a Heloísa, bem nenenzinha. Tinha uma criança correndo pelo restaurante, brincando, vendo as coisas, e a gente chegou com todo o equipamento de TV, a gente estava gravando Revolução Jesus, e a gente colocou as câmeras em cima da mesa, e aquele menino se empolgou muito com aquelas câmeras, ele falou, vocês são da televisão, que legal, e ele foi correndo para o pai dele,
estava uma mesa grande, toda a família lá reunida, né? E o pai estava sentado, não fazendo nada, e o menino começou: pai, pai, deixa eu te contar uma coisa, pai. Um menino de mais ou menos uns 4 anos. Gente, foi uma cena horrível, aquele pai ignorando aquela criança. Aquilo foi me agredindo, aquilo foi me agredindo. Infelizmente, aquele menino vai crescer com um vazio imenso. E eu rezo a Deus que aquele pai se converta. Eu rezo a Deus que aquele pai se encontre com Deus, para que ele assuma a identidade dele. Porque aquele menino está desesperadamente gritando: eu preciso de pai, eu preciso de pai. Ele queria contar para o pai dele que ele viu uma câmera de televisão. Ele queria contar uma novidade e o pai simplesmente o ignorando. Meu irmão, se você ignora o seu filho, você será ignorado por ele mais cedo ou mais tarde. E quando você olhar para ele e falar: filho, eu preciso conversar com você, ele vai te ignorar. E é tarde demais. E como que eu, diante dessa relação com Deus, preciso ser homem? Olhando para Deus e falando: o que é o pai no coração de Deus? Eu preciso chegar em casa, mesmo cansado, e saber que a minha filha quer brincar comigo, com a caixa de papelão. Agora ela está na fase das histórias. História. Hoje no café da manhã ela: papai, conta história. Contamos para ela a história do anjo da guarda, que desde que ela era uma sementinha, Deus confiou ela a um anjo que vai protegê-la, que vai conduzi-la. Acabou a história, o que ela falou? História. Eu saio de casa, ela: papai, tal coisa, papai. Ela quer brincar. Tem dia que eu estou cansado, sim. Acontece, tem momentos que eu falo para minha esposa: amor, eu preciso assistir um jogo. Eu preciso assistir um futebol. E às vezes eu quero que a minha filha assista comigo. Ela senta no sofá, ela assiste pouco tempo, né, ainda. Sou palmeirense, estou feliz. Né? E aí eu vou assistir o Palmeiras, não tem problema. Às vezes a minha filha assiste comigo. Às vezes ela fica correndo. Ela não gosta que eu grito quando faz gol. Ela chora. E aí o que eu vou fazer? Eu vou continuar gritando para ela aprender? Não, eu paro de gritar. Eu comemoro o gol com ela. Do jeito que ela gosta. Hoje ela já fala assim, às vezes a gente está assistindo lá: papai, gol. Ou às vezes a minha esposa pega, vai passear com ela, eu assisto o jogo. Mas eu não deixo de ter tempo. E eu quero cada vez mais aprender a ter tempo. E eu tenho do meu lado uma mulher que às vezes fala para mim: ei, você precisa estar com a sua filha. Porque eu também, às vezes, me esqueço. Eu também, às vezes, quero... Nossa, né? Ela está agitada hoje. Vai lá, vai passear com ela. Vocês, mulheres, também precisam. Pega essa palavra de Deus aqui, 1 Reis capítulo 2. Quando seu marido começar a não querer estar com seus filhos, lê para ele: ei, seja homem. Seja homem. Assuma o seu papel. Seja presente na vida dos seus filhos. Aprenda a impor limites com amor. Não diga não se não precisa dizer não. Às vezes a gente dá uns não bobo, né? E aí a gente olha: por que eu disse não para minha filha? Por quê? E onde
nós podemos e devemos encontrar a maior referência sobre a paternidade em Deus. Se você já se deparou na sua vida como homem com situações que você fala assim, eu não sei o que fazer. Eu já vivi muito isso. Eu não sei o que fazer. Quantas vezes eu me senti órfão? Um homem sem referência. Um homem sem exemplos. Porque socialmente está sendo destruída a figura do homem. O homem tem que ser uma mulher. O homem tem que se afeminar. O homem não pode ser másculo, o homem não pode ser homem. E nós vamos perdendo a nossa referência e nós vamos desconstruindo a referência masculina. Aquilo que o homem tem que ser. E não é machismo, meus irmãos. Eu não estou falando aqui de um homem tirano, que manda na casa, que controla tudo, que submete a mulher, que impõe sobre ela um jugo pesado. Eu estou falando de um homem que é servo dentro da sua casa, que ama a sua esposa, que ama os seus filhos, que dá a vida por eles. E muitas vezes nós não sabemos como ser. E é por isso que eu quis fazer essa pregação baseado no projeto original de Deus. Porque quando nós não temos referência, nós precisamos buscá-la. Quantas vezes eu me encontrei com pessoas, com homens, que me ensinaram a ser homem. Eu aprendi, com toda humildade, eu aprendi que eu não sei. E que eu precisava aprender. E que eu precisava olhar ao meu redor. E Deus é providente, Ele vai colocando homens na nossa frente. Eu fui conhecendo homens extraordinários. Padre Jonas. Tem um amigo meu de São Paulo, Betão, e a Cris, um casal maravilhoso, que a gente convive com eles e eu aprendo com ele. O Betão muitas vezes foi pai para mim, na nossa amizade, na conversa. Ele já tem uma filha adulta, eu posso ouvir dele o que ele acha que ele errou, o que ele acha que ele acertou. Na comunidade, eu convivo com os meus irmãos, a gente partilha um com o outro. E a gente vai construindo essa figura de homem dentro de nós, porque se nos falta referência, quem precisa ser a referência hoje sou eu. Eu preciso ser referência para minha filha, para que ela não viva o que eu vivo quando ela for adulta. Quando ela se deparar com situações difíceis. Quando ela se deparar com decisões difíceis. Porque muitas vezes quando eu me deparei com decisões difíceis, eu não sabia o que fazer. Mas aí você pode falar assim para mim, Paulo, mas eu não encontro no meu círculo de convívio uma figura de referência. Meu irmão, então recorra a Deus Pai. Nós precisamos reconstruir a nossa relação com Deus Pai. Nós homens precisamos deixar o orgulho de lado e assumir: eu não sei ser homem, eu não sei ser pai, eu preciso aprender, e eu vou aprender com o melhor. Eu vou aprender com a maior referência possível. E aí, meus irmãos, não tem outro caminho que não seja a oração. Que não seja adorar Jesus Eucarístico. Que não seja nos prostrar diante de Deus. Porque diante de Jesus, eu aprendi e aprendo muito sobre a masculinidade, sobre a paternidade, sobre os meus limites.
é diante de Jesus. Então vamos cantar e vamos acolher Jesus. E vamos adorar Jesus. Convido você a ficar de pé, você que está aqui no rincão, você que está na sua casa, no seu trabalho, conforme você puder. Coloque-se na presença de Deus. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Deus é Deus. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Ele é o Rei. Ele é o Rei e eu sou o servo. Ele é o sol e eu sou o reflexo. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim E eu quero ser bom por Ele.